Oi, Júlia. Então, ontem eu estava lendo a palavra que está em Salmos, 6, versículo 6, que faz parte da jornada que nós fazemos todos os dias. Olha o que o salmista relata. Já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm se envelhecido por causa dos meus inimigos. Em outras versões fala que os meus ossos estão envelhecendo, né? Que os meus olhos estão entristecidos. Outras versões falam assim, né? Outras versões bíblicas. Mas o que Deus ministrou ao meu coração e me veio você na mente. Veio você, veio Márcia, né? E também me veio também períodos que eu também fiquei dessa forma também, né? Mas quando eu passei a confessar os meus pecados e não querer mais eles, aí Deus, ele restituiu o ânimo de novo. Mas vou falar para você. Hoje fica a pergunta dentro dessa palavra. Quem tem sido seus inimigos? Quem são os teus inimigos? Quem tem te afligido? O que está te afligindo na realidade? Você já perguntou para você se o teu inimigo é você mesmo? Porque Davi, ele está relatando a dificuldade, os problemas que ele está passando, né? Ele está relatando a perseguição, que os inimigos dele têm crescido, né? Tem aumentado o número de inimigos que o perseguem, né? E nos dias de hoje, quem tem sido os nossos inimigos? Porque o Davi, ele sofria tanto com os inimigos que o seguia, que eram os homens, né? Era o rei que se levantou contra eles, exércitos que se levantaram contra ele, né? Mas ele também sofria com algo de dentro, né? Que era ele mesmo, né? O que tem sido o teu inimigo hoje? Eu já fiz essa pergunta. Quem tem sido o meu inimigo nesses dias de hoje? Sou eu mesmo? Muitas vezes somos nós mesmos, as nossas vontades, a minha carne, né? Porque enquanto a gente alimenta a nossa culpa, né? A gente tem ele como Deus. E eu vou relatar e vou trazer outro texto para você que cabe dentro desse contexto aqui, né? Na realidade, o inimigo que nos consome muitas vezes, Júlia, é a nossa própria consciência, né? É o que nós fazemos que leva a gente a ter remorso, porque o remorso, ele é assim, ele vai te fazer se sentir acusada, o remorso vai te fazer se sentir o tempo todo culpada e não tomar uma decisão perante essa culpa que você está sentindo. Mas se essa culpa ela vier acompanhada de um arrependimento sincero, né, e você tiver com o coração reto, né, querendo se arrepender daquilo que tem te causado essa angústia, essa dor, que tem te feito gemer, como o salmista relata que ele gemia e o leito dele se enchia de lágrima, né? Era inundado com as lágrimas dele, porque ele não estava aguentando. Ele clamou a Deus, falou assim: Deus, eu não aguento mais. Os meus ossos estão envelhecendo por causa da iniquidade, por causa do pecado, por causa da perseguição, né? E a gente, nos dias de hoje, o nosso pecado, né? Ele é a nossa vontade, né? A maioria das vezes são as nossas vontades que nos levam a cometer algo que Deus não se agrada e que nos prejudica. Quer dizer, os ossos da gente vão envelhecendo, a gente fica fraco, a gente não tem ânimo, né? A gente volta a fazer aquilo ali porque é um desejo, né? Eu quero saciar a minha carne, eu quero saciar o meu desejo. Eu tenho vontade de muitas coisas, isso aqui vai... eu tô com vontade, eu tenho que comer, eu tenho vontade, eu tenho que beber, eu tenho vontade de fazer aquilo ali, eu vou fazer, eu tenho vontade de sair para um lugar que não é lícito sair, mas eu vou sair porque me agrada, né?
Mas agrada a Deus. Isso não vai te deixar perturbada, isso não vai te deixar doente, isso não vai te dar tristeza, né? Mas aí é que tá. Se essa tristeza for o Deus da tua vida, você toda vez que fizer você botar ela como um Deus da tua vida, aí não vai fazer efeito em você. Ela vai te martirizar, ela vai roer os teus ossos, ela vai te adoecer, ela vai te deixar fraca, envelhecida. Você tá entendendo? E aí eu quero te levar lá em Abacuque, onde ele relata, Abacuque 1, é 6, deixa eu ver, Abacuque 1. Deixa eu procurar aqui, né, Júlia, que acho que eu me perdi. Deixa eu ver na outra versão, porque essa versão aqui é melhor. Abacuque. Essa versão aqui, ela é mais difícil de entender, porque ela é antiga. Então eu vou na NVI. Que a NVI, ela tem uma linguagem mais atual e mais fácil de entender. Jesus, me ajuda, Senhor. Não, Abacuque. 1:11, lembrei. Ó, olha aqui que ele relata. Depois passam como o vento. O que passa como o vento? As nossas vontades? As nossas culpas? O que passa como o vento? Ó, depois passam como o vento e prosseguem. Ele passa como um vento, mas não passou, ele vai continuar em mim, ele vai continuar fazendo o mesmo efeito, porque ele vai prosseguindo e vai crescendo. Homens carregados de culpa, olha aqui, ó. Depois passam como um vento e prosseguem. Homens carregados de culpa e que tem por Deus, esse Deus aqui em Abacuque está em letra minúscula, para você ver que a gente coloca, o que a gente coloca como Deus? Homens carregados de culpa e que tem por Deus a sua própria força. Você consegue algo pela sua própria força? Por exemplo, eu estou lutando contra uma coisa que eu sei que é pecado e eu não estou conseguindo, né? Eu não peço ajuda a Deus, mas eu penso que eu vou conseguir. Poxa, eu vou largar, por exemplo, Deus me livre, eu não uso cigarro. Eu estou tentando largar esse cigarro aqui com a minha própria força. Eu faço todas as coisas, né? Ou então eu estou doente, né? E não vou ao médico, né? Eu estou achando que eu vou me curar. Não que Deus não seja capaz, porque Deus é capaz de fazer tudo pela minha fé, né? Ele é capaz de curar, né, sem eu ir no médico, mas eu tô fazendo a minha parte. Eu tenho que fazer a minha parte, porque aqui, ó, se eu tenho a culpa como Deus, quem é que vai te consumir? Quem é que vai me consumir? Não é a culpa? Não é ela que você tá tendo como Deus na tua vida, né? Você faz, daqui a pouco você chora, você se lamenta, aí passou aquela entre aspas, aquela pequena angústia, né, que estava te consumindo. Aí passou uns dias, você vai voltar a fazer, eu vou voltar a fumar de novo, né, viver aquela vontade, então eu vou saciar de novo. Então, Júlia, a palavra de Deus, ela é libertadora, né? Olha, Deus deu o seu único filho unigênito para que todos aqueles que crerem tenham a vida eterna. Mas para isso a gente tem que se posicionar. Se eu for buscar outros textos que vão caber nesse contexto aqui de Salmo e de Abacuque, a gente vai ter vários que vai relatar que a culpa, o remorso, ele traz culpa e te esgota e te entristece e envelhece os teus ossos. Mas o arrependimento sincero, ele te dá vida, te dá ânimo, te impulsiona a não desistir de continuar a fazendo o que é certo. Não é fácil? Eu sei que não é.
mas é uma renúncia minha. Se eu não renunciar ao que está me fazendo mal, e Deus já sabe que isso está me fazendo mal, como é que eu vou obter ajuda se eu não peço ajuda a Deus? Olha, se Deus deu o seu Filho, Jesus, para a gente ter vida em abundância, né? E agora eu vou te mandar outro versículo, né? Você agora vai ser mãe. Filhos são bênçãos dadas aos pais. Bênçãos de Deus. Eles são emprestados para vocês. Eles não são teus, ele é de Deus. Então você vai ter que ter um cuidado dobrado. Então ele já fala assim, ó. Filhos, obedeçam teu pai e tua mãe para que os teus dias se prolonguem na terra. Logo aí já tem uma bênção. Tem uma bênção para o teu filho, né? E para você. Você abençoando o teu filho, ele vai ser uma bênção, né? E a vida dele vai ser prolongada na terra, né? Então, Júlia, é dessa forma. Como é que você quer abençoar o teu filho? Como é que você quer ter o teu filho? Embaixo das promessas de Deus, das bênçãos de Deus? Ou você quer ter o seu filho de qualquer jeito? Você quer ter o teu filho com o teu próprio entendimento, ensinando ele com as tuas próprias coisas, que nós, sem Deus, nós não sabemos ensinar nada de bom. Ainda que um pai seja bom para um filho, né? Mas a palavra de Deus fala assim, ainda que uma mãe e um pai venham desamparar o seu filho, ele jamais desamparará, né? Os pais realmente querem dar coisas boas aos filhos, mas você tem que ver o que você quer dar em Cristo para ele, porque o mundo vai te oferecer uma porção de lixo para oferecer para o teu filho, mas você tem aqui, ó, é aqui, ó, que está a riqueza do teu filho. É aqui que está a sabedoria do teu filho. É aqui que está a tua sabedoria para você saber conduzir o teu filho. Entendeu? Então, você tem que ver como é que está sendo o seu comportamento, como é que você está pronunciando palavras, né? Como é que você vai abençoar o teu filho. Então, tem que começar de já. E a saúde? A saúde. Então, a saúde, principalmente para você que está grávida, você tem que começar a cuidar dela com mais atenção, porque é através de você que o teu filho que ainda está na tua barriga, no teu ventre, vai receber os nutrientes para ele nascer saudável. Se você está passando por uma gestação, como a Márcia já me relatou que você tem a diabetes gestacional, então, Júlia, você tem que cuidar dessa diabetes para esse neném não poder nascer com a diabetes. Isso não é para te trazer culpa, não. Nem remorso. É para fazer você cuidar de você diante dos olhos de Deus, para Deus poder abençoar mais ainda o teu ventre. Não que não seja abençoado, já é. Mas para você ter um cuidado diante de Deus em relação à sua vida e em relação à vida do teu filho. Então fica a palavra, Salmos 6, versículo 6, tá? Para você ir, Abacuque 1:11. Não tenha a tua culpa como teu Deus. Não tenha esse remorso como um Deus da tua vida, porque não são eles que te dominam, não. O que vai te libertar é o arrependimento segundo o coração de Deus, né? Segundo um coração quebrantado diante de Deus, que vai fazer com que você seja libertada e isso não te cause mais efeito. Então, se arrependa, não volte mais a fazer, e assim como eu também, muitas coisas na minha vida também, eu vou me arrepender e não vou querer mais fazer, que já foram muitas, né, que eu fiz e hoje em dia não faço mais, porque eu reconheci que eu estava me levando ao abismo, à morte, né? Então eu não quis mais. Então que essa palavra hoje seja de libertação para a tua vida e de bênção para você e para a sua geração, tá bom? Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe o teu lar. Pai amado, Pai querido, em nome do teu Filho amado Jesus, eu consagro essa oração, essa palavra, Senhor Deus, que adentre dentro da casa da Júlia,
principalmente, Senhor Deus, dentro da vida dela, do coração, da mente, Senhor Deus, da alma e do espírito dela, Senhor Deus, para que venha fazer, Senhor Deus, um reboliço, uma mudança, uma transformação, Senhor Deus, a qual ela, Senhor Deus, ganhe força, sabedoria, Senhor Deus, para lidar, que o Senhor dê para ela direcionamento, Senhor Deus, que o Senhor dê força a ela, Senhor Deus, segundo o teu Espírito Santo, para que ela venha vencer essas batalhas a qual ela está passando, batalhas interior, batalhas exterior, Senhor Deus, essas que tem consumido ela, que tem feito os ossos dela, Senhor Deus, Senhor Deus, envelhecer, enfraquecer, que tem feito os olhos dela entristecer, Senhor Deus, como diz a tua palavra, Senhor Deus, mas quando, Senhor Deus, nós confessamos, Senhor Deus, o nosso pecado, o nosso erro, a nossa transgressão, o Senhor, ó Deus amado e querido, o Senhor está postos a nos perdoar. O Senhor está sempre, Senhor Deus, de braços abertos, sempre de ouvidos inclinados, Senhor Deus, a nos ouvir, nos dar o perdão, Senhor Deus, porque a tua palavra é libertadora, Senhor Deus. Então, que a Júlia ganhe esse renovo, que, Senhor Deus, a Márcia também ganhe sabedoria, Senhor Deus, sobre o netinho dela, Senhor Deus, para conduzir tanto o netinho dela como esse netinho, Senhor Deus, que está vindo aí também, Senhor Deus, que é o da Júlia, da filha dela, Deus, que o Senhor venha, meu Deus amado e querido, abençoar essa família, Senhor Deus, abençoar com a tua presença, porque nós pedimos bênção, mas nós já temos o abençoador, que é Cristo Jesus, Pai amado, Pai querido. Então, Deus, que essa palavra, Senhor Deus, não venha trazer, Senhor Deus, peso para ela não, Senhor Deus, mas libertação, porque a tua palavra, ela não nos traz peso, ela traz libertação, porque o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir, e ele é acusador. Então, toda vez que fazemos alguma coisa errada, ele vem nos acusar, Senhor Deus, mas o Senhor não nos acusa, o Senhor arranca a culpa de nós, e não há quem possa ficar diante de culpa nenhuma, Senhor Deus, pode ficar diante de ti. Então, os nossos pecados já foram jogados no mar de esquecimento. Senhor Deus, se eu pequei hoje, se a Júlia pecou hoje, se a Márcia pecou hoje, porque somos pecadores, Senhor Deus, nos perdoe, Senhor, e nos conduz aos teus caminhos, Senhor Deus, caminhos de retidão, de arrependimento, Senhor Deus, caminhos que faz a gente, Senhor Deus, ver tua glória, Senhor, a tua glória brilhar em nós, porque somos luz, somos sal, Senhor Deus, e nada que está em oculto, Senhor Deus, fica escondido diante da tua luz. Então, Deus amado e querido, eu peço no nome do Senhor Jesus, liberta a Júlia de toda a culpa, de todo o remorso, e que o arrependimento, Senhor Deus, que o Senhor vai trazer para ela, Senhor Deus, faça, Senhor Deus, com que floresça nela, Senhor Deus, o teu amor, e ela passe a caminhar no caminho novo, aleluia, o caminho que traz luz, o caminho que traz paz, Senhor Deus. Tudo que vem do Senhor traz paz, nada que não venha do Senhor, Deus, nos traz paz, traz inquietação. Então nós queremos o que vem, Senhor Deus, o que vem através do Senhor, que nos dá paz, que nos dá, Senhor Deus, alegria, que faz a gente ter esperança, que faz a nossa fé ser aguçada, renovada, avivada, em nome do Senhor Jesus. Abençoe também o esposo dela, Senhor Deus, que ele venha ser o provedor da casa, Senhor Deus, e que o Senhor abençoe com fartura, Senhor Deus. É deserto, mas o Senhor também tem maná no deserto. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Fica aí na paz, tá, Júlia?